Olá, seja bem-vindo ao vídeo correspondente ao capítulo 11 do livro Introdução à Teoria Geral da Administração, terceira edição, publicado pela editora Atlas. O título do capítulo 11 é Pessoas e Diferenças Individuais e está organizado nos seguintes tópicos. 1. Percepção. Trata de como a percepção afeta nosso entendimento da realidade e de outras pessoas. Inteligência, um atributo que define nossa capacidade de entender e resolver problemas. Emoções e inteligência emocional, um atributo essencial na qualidade das relações humanas. Atitudes, que definem nossos valores e opiniões. Finalmente, personalidade, o construto para o qual convergem todos os atributos do comportamento. O entendimento das diferenças individuais é importante em muitos aspectos da administração das organizações. Compreender como as pessoas são e como agem ajuda a preparar e tomar decisões de marketing e propaganda, recrutamento e seleção de pessoal, bem como trabalhar em grupo, liderar equipes e conviver com colegas de trabalho. Este capítulo analisa os atributos que singularizam as pessoas. Um desses atributos é a percepção. Percepção é o processo mental de selecionar, organizar e avaliar os estímulos, eventos, informações, objetos, outras pessoas que o ambiente oferece, interpretando seu significado. A interpretação é uma decodificação que empresta significado e valor ao estímulo. Observe agora a figura que está no slide. O que você vê? Você enxerga um retângulo e um triângulo? Em caso afirmativo, é a sua percepção funcionando. Na realidade, são duas séries de pontos organizados de maneira próxima a essas duas figuras. Mas a percepção transforma a realidade em um padrão que você e muitas outras pessoas reconhecem. Os atributos formam a estrutura interna que determina as competências e, consequentemente, o desempenho no trabalho, assim como todos os outros tipos de comportamento. Esses atributos são, em parte, inatos e, em parte, desenvolvidos pelo meio e pela experiência. Os seguintes atributos diferenciam e ajudam a entender as pessoas, seu comportamento e seu desempenho como membros de organizações: percepção, inteligência, atitudes, personalidade e competências. Todas as características individuais convergem para a personalidade. Essa é a ideia a qual vamos nos dedicar nesse vídeo. Personalidade é um construto. Constructos são explicações de uma realidade que não se pode observar ou ideias estruturadas que as pessoas formam para explicar fenômenos que não são diretamente observáveis. Ao construto da personalidade correspondem diversas teorias. Os cientistas do comportamento enfatizam as teorias que se apoiam na ideia de traço do comportamento, ou traço de personalidade. O traço é a menor parcela da personalidade. Personalidade é um conceito dinâmico que procura descrever o crescimento e o desenvolvimento do sistema psicológico individual como todo. A personalidade abrange todos os traços de comportamento e características fundamentais de uma pessoa ou das pessoas de forma geral, que permanecem com a passagem do tempo e que explicam as reações às situações do dia a dia. Os traços de personalidade explicam como e por que as pessoas funcionam. Uma das teorias da personalidade mais conhecidas e utilizadas no campo da gestão de pessoas é a de Jung, que adota o modelo dos tipos psicológicos. Segundo Jung, a personalidade, ou pelo menos uma parte de seu construto da personalidade, é formada por dimensões bipolares, representadas por atitudes e funções do pensamento que se organizam em pares e temperamentos opostos. Começando pelas atitudes e funções do pensamento. Jung começa pela explicação sobre dois tipos genéricos:
introvertido e extrovertido, chamados tipos gerais de atitude, que se distinguem pela direção do interesse em relação aos dados e estímulos que procedem do mundo externo. A atitude extrovertida não tem o significado popular de desinibição. O extrovertido tem seu interesse primário focalizado nos estímulos externos e nos dados objetivos. A atitude introvertida também não tem o significado popular de timidez. O tipo introvertido, em oposição ao extrovertido, orienta-se por fatores subjetivos. Ele vê as condições externas, mas escolhe decidir por meios de determinantes internos, subjetivos. Além das duas atitudes básicas, Jung identificou 4 funções do pensamento, que definem como as pessoas percebem o mundo e processam a informação e as experiências: sensação, pensamento, sentimento e intuição. Sensação e intuição são irracionais. Têm fundamentos que não se pode explicar com a razão. Sentimento e pensamento são racionais, baseados em juízos que se conformam com valores objetivos. Sensação. A sensação abrange todas as percepções por meio dos órgãos dos sentidos. Tudo que as pessoas ouvem, veem, sentem por meio de tato ou o gosto e cheiro dos alimentos é sensação. Intuição significa olhar para dentro. Intuição é a percepção por vias inconscientes ou a percepção inconsciente de conteúdos. Intuição é pressentimento. Não é produzida pelos sentidos, é uma apreensão instintiva de significados que resultam de manifestações subjetivas ou objetivas. Segundo Jung, é o conhecimento que não sabemos como chegou até nós. A criatividade inata ou inspirada por algum estímulo externo é a aptidão de fundo intuitivo. Pensamento. Pensamento é a função do conhecimento intelectual e da formação lógica de conclusões e julgamentos. O pensamento identifica e interpreta os estímulos que a percepção recebe de maneira neutra e racional, fazendo a conexão entre conteúdos. Sentimento. O sentimento avalia as coisas subjetivamente e lhes atribui valor. O sentimento pode manifestar-se em gosto ou não gosto. É similar à emoção. O sentimento é o processo por meio do qual a pessoa atribui valor a um objeto ou estímulo, valor que se traduz em aceitação ou rejeição. Para finalizar, vamos falar dos tipos psicológicos. Combinando as duas atitudes com as 4 funções do pensamento, Jung compõe 8 tipos psicológicos. Esses tipos não existem em forma pura, porque as pessoas apresentam as duas atitudes e as 4 funções. A consciência ou inconsciência desses atributos é questão de desenvolvimento pessoal. Além das 4 funções psicológicas básicas, Jung sugere, mas não explora, a existência de 2 outras, também em oposição, que refletem a maneira de tomar decisões: percepção e julgamento. Julgamento é a decisão em si. Percepção é o processo de buscar informações para tomar decisões. Da mesma forma como ocorre com as 4 funções básicas, o comportamento pode orientar-se para ou preferir um ou outro extremo. Os julgadores apreciam tomar decisões, mesmo com poucas informações. São pragmáticos. Os perceptivos preferem buscar informações antes de decidir. São analíticos. A inclusão dessa dimensão bipolar produz 16 tipos em vez de 8. Essa abordagem dos 16 tipos foi explorada por uma dupla de autoras, mãe e filha, que a transformaram em um teste de personalidade muito popular, chamado MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Nesse teste, os traços de Jung são transformados em tipos.
Termina aqui o vídeo correspondente ao capítulo 11 do livro Introdução à Teoria Geral da Administração, terceira edição compacta, publicado pela editora Atlas. Muito obrigado por sua atenção.